mas agradecemos a Deus por esse momento, a Jesus que permite estejamos aqui, e vamos abrir o nosso coração, nosso entendimento, para sentir a presença de mãos amigas em nós agora. Junto de nós estão aqueles que nos querem bem. Perto de nós talvez tenham aqueles que precisam do atendimento de hoje, e através de nós possa ser feito. Hoje, agradecendo a vida e a Deus, a esta casa e aqueles que aqui lidam, peço, Jesus, bênção para a humanidade inteira, com a paz, com a compreensão que se faça nos corações em aflição, mas na mão daqueles que dirigem a sociedade humana, para que haja melhor atendimento a toda necessidade na terra. É grande o vosso amor, infinito a vossa compreensão por nós. Carece a cada um de nós dispor da nossa esperança no atendimento que precisamos ter do vosso ensinamento. Hoje nós estamos com o nosso irmão Sivaldo, que nos traz uma lição que precisamos entender, participar dela. Boa escuta, bom trabalho, Sivaldo. Desculpa aí a bagunça da leitura. Tá? Fica tranquilo. Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos dos dois planos. É uma alegria sempre estar aqui nessa tribuna e fazer uma reflexão do Evangelho de Jesus. Nós, atendendo aí a recomendação da casa, no mês de maio, que é o mês dedicado às mães, esses seres iluminados que Deus colocou para dar-nos a vida, e nós começamos então a nossa primeira palestra desse mês falando sobre as mulheres no Evangelho. Essa é a nossa tarefa nesses minutos que nos foram concedidos. Apesar da nossa pequenez, da nossa dificuldade de entendimento, vamos aqui tentar fazer uma alusão a essas criaturas que, pelas suas percepções, deixaram marcas indeléveis no seu contato com Jesus, para que nós tivéssemos a capacidade, através dos seus exemplos, de colocá-los na nossa vida como uma grande possibilidade. É interessante, só para a gente contextualizar, que a época do Cristo, a sociedade judaica, ela tinha no patriarcalismo uma total relevância para o homem e colocava a mulher numa situação, digamos, de segunda, em que pese, como nós dissemos há pouco, ser a mulher esse ser sagrado a quem Deus confiou a possibilidade da gestação das vidas. Mas, trazido logicamente a lei judaica sobre a base da lei mosaica, pelas suas próprias peculiaridades orgânicas, a mulher tinha um grau muito grande de discriminação no seio da sociedade. Basicamente, ela carregava apenas dois fatores que lhe conferia uma relevância maior. O primeiro deles é a questão da possibilidade de que todos os judeus só teriam a possibilidade de nascer nos úteros das mulheres judias. Então, se um judeu contraísse núpcias com uma mulher que não fosse judia, esses rebentos, esses seus filhos não seriam considerados judeus. Poderia até ser feito um processo de reconhecimento, mas não era visto aos olhos da comunidade da época como sendo judeus. E o segundo aspecto de relevância da mulher é que no dia de sábado, ou seja, o Shabat, a mulher, a ela era
conferida a possibilidade da arrumação da mesa para a ceia, e também a elas era dada a possibilidade de acender as velas, como sendo uma alusão ao processo da criação do mundo, quando Deus dizia para que se fizesse a luz no Fiat Lux. Então a mulher, como tinha a capacidade geradora, ela então tinha essa relevância no Shabat. E o interessante é que nesse contexto nós tivemos o registro de uma mulher que a religião católica apostólica romana a teve como a mãe de todas as mães, num simbolismo, por ter tido a possibilidade de carregar em seu ventre o nosso divino amigo Jesus. Trata-se de Maria, a mãe de Jesus. As histórias trazem muitas alusões a ela, mas os evangelhos são muito econômicos. Basicamente, 2 evangelistas tratam do assunto de Maria, e tem o proto-evangelho de Tiago, que é considerado o evangelho apócrifo, que dedica realmente um capítulo inteiro a Maria. E também nós temos o Corão Sagrado, que dedica um capítulo inteiro a Maria. E no Corão existem 35 citações de Maria. Mas os evangelistas foram muito econômicos de falar desse ser sublimado, que se nós pegarmos apenas algumas passagens da sua vida, nós já entendemos a significação que ela teve para que o Salvador do mundo viesse entre nós. Nós temos como primeira passagem simbólica aquela jovem que, sendo visitada pelo anjo da Anunciação, mesmo na sua tenra idade, não vacila, ao ponto de dizer, quando foi comunicado que ela daria o seu ventre como albergue ao Salvador do mundo, ela diz apenas ao anjo que: eis-me aqui sua serva, que seja feita a vontade do Senhor. Então, acima de tudo, essa submissão de Maria dá o testemunho da sua grandeza, em que pese nós lembramos que a sua vida foi dedicada ao Mestre e, sobretudo, foi uma vida de muito sofrimento. Porque quando ela fazia a circuncisão de Jesus no templo, Simeão, que já era um homem de muita idade, disse ao divisar aquele menino que ele já poderia morrer em paz, porque ele teria visto o Salvador. Mas ele vira-se para Maria e diz: e tu, mulher, uma espada transpassará o seu peito. Essa citação, nós vamos falar dela daqui a pouco. Mas Maria, desde o início da sua possibilidade de tratar o maior dos filhos de Deus que teve sobre essa terra, teve uma vida de desprendimento e de apostolado. Porque, embora ela não tenha sido, após o passamento de Jesus, alguém que pregou, ela testemunhou, acima de tudo, um amor maternal que desconhece limite. Tanto que, quando Jesus coloca ela como sendo a mãe de João, muitos foram aqueles dos seus apóstolos e muitos aqueles mais chegados que a tratavam como mãezinha. E o aspecto que nos deixa extremamente emocionados, como falamos de Maria, é porque nós sabemos que, embora haja uma lacuna no registro dos seus feitos, nós sabemos que ela sempre esteve presente na vida de Jesus. Tanto que naquele evento que se aproximou da crucificação de Jesus, ela se encontrava com ele em Betânia e nas cercanias de Jerusalém, quando infelizmente ela teve que ser comunicada por João
da prisão de Jesus, no Horto das Oliveiras, e naquela noite ela entendeu aquelas palavras de Simeão, quando dizia que uma espada transpassaria o seu peito, porque ela fora naquela noite da prisão de Jesus, ali nas proximidades da Torre Antônia, e um dos guardas que ali se encontravam empurrou-a, ela cai com a testa no chão, tem um sangramento intenso e dorme ali, na tentativa de ver o seu filho. Desperta naquele burburinho matinal, quando o seu filho já estava sendo levado para se avizinhar com Pilatos, e ela testemunha então aquela via crucis, buscando entender acima de tudo o que iria no coração do homem, quando aquela criatura que ela carregou em seu ventre, que só buscava fazer o bem a todas as criaturas, e recebia tanta injustiça. Nós podemos aquilatar de longe o que deve ter sido o sofrimento daquela mãe, ao ver que o seu filho fora vitimado no madeiro infamante. E depois da sua partida, da partida de Jesus, ela então, sob os cuidados de João, em Éfeso, tem ali uma vida simples e humilde, mas buscando fazer com que aquelas criaturas que se avistavam com ela tivessem no seu testemunho a possibilidade de beber naquela fonte amorosa as suas palavras em alusão a Jesus. O nosso Paulo de Tarso, numa das suas viagens a Éfeso, quando visita Maria pela primeira vez, fica extremamente tocado da ternura que aquela criatura trazia no seu íntimo, porque ela tocava o coração de todos de uma forma sublime. Então essa é a primeira mulher que, embora os evangelistas apenas 2 toquem na sua imagem, na sua passagem na vida da humanidade, foi sem sombra de dúvida um símbolo daquela que se submeteu à vontade de Deus, mesmo tendo que experimentar grandes dores. Nós temos mais duas mulheres, essas também nominadas, que o apóstolo João e Lucas no seu capítulo 10 e João nos seus capítulos 11 e 12, fala sobre 2 mulheres que também dão-nos ensinamentos interessantes. Trata-se de Maria, de Betânia, e trata-se de Marta de Betânia, que aquelas 2 moças, irmãs de Lázaro, que foi pelas mãos de Jesus ressuscitado. E 2 passagens são interessantes para a gente falar sobre essas 2 irmãs. Uma, Maria, nas 3 passagens que se dá nos evangelhos de Lucas e no evangelho de João, ela encontra-se ajoelhada aos pés de Jesus. A primeira passagem, no capítulo 10 de Lucas, fala sobre quando Jesus estava indo para Jerusalém e passa na casa de Lázaro em Betânia, enquanto Maria, quando vê Jesus, senta-se aos seus pés quando ele estava a pregar para os seus discípulos, e Marta vai lá e repreende Jesus, dizendo que ele deveria falar para sua irmã lhes ajudar nos afazeres domésticos. Jesus não a repreende na hora. Em outra oportunidade que está a sós com ela, diz: olha, a sua irmã escolheu o melhor para ela, quer buscar essa palavra de vida eterna, enquanto tu apenas fazia a sua ocupação com as coisas do mundo. Na segunda vez que Maria vai aos pés de Jesus, foi exatamente quando Lázaro morre, e avisaram-no em Jerusalém, mas ele demora 3 dias para chegar lá na casa de Lázaro. Então, no momento em que Marta vai ao encontro de Jesus, quando ele está chegando, ele diz: olha, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E que Jesus tenta colocar com ela
entabular uma conversa, mas você não sabe que aquele que crê em mim ressuscitará e viverá para sempre? Mas ela, Marta, deu uma resposta a Jesus, como que a não crer naquilo que ele poderia fazer. Nessa mesma cena, depois que Marta sai, chega Maria e apenas joga-se aos pés do mestre amorosamente, dizendo: se estivesses aqui, meu irmão poderia estar vivo. Mas ela fala isso de uma forma tão compassiva que lá no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, no parágrafo 35, no verso 35, perdão, a palavra é a seguinte: Jesus se condoeu daquela irmã, e o 35 diz assim: e Jesus chorou. Não porque ela estivesse ali cobrando algo dele, mas pela fé que aquela mulher trazia. E aí que ele pede então que fosse levado até o local, e lá faz a ressurreição de Lázaro. E depois lá na hora da ceia, em que estão fazendo a celebração da vida pela ressurreição de Lázaro, novamente Maria quebra um vaso de alabastro nos pés de Jesus, que era um perfume caríssimo à época, porque ela estava ali na celebração da vida. Então Marta sempre buscando o apego à matéria, e Maria dando-nos o conhecimento do que é buscar as coisas do reino, as coisas espirituais. A quarta personagem que nós trazemos é uma citação do capítulo 8 do Evangelho de João, que trata-se da mulher adúltera. É uma questão muito controversa e difícil, porque quando eu falei que a sociedade era bem patriarcal, a gente entende que se ela for pega em adultério, significa que ela estava acompanhada do seu companheiro. Mas naquela época, a mulher era dada então apedrejamento público, e ao homem tinha-se a complacência, infelizmente, né? Um tratamento bem desigual. E essa passagem, ela é de uma significação enorme. E aí nós até citamos Emmanuel, né? Porque ele disse que no livro Sexo e Destino, Vida e Sexo, que todos nós, em matéria de sexo e afetos, já caímos várias vezes. Mas ele fala também que todos nós que entramos por essa via, ninguém machuca ninguém sem antes machucar a si mesmo. E nessa passagem, a significação é muito grande, porque colocaram os doutores da lei Jesus em uma encruzilhada. Porque se ele, naquele momento que foi apresentada a ele aquela irmã, naquele estado, fizesse o seu perdimento, ou seja, o que está escrito na lei, ele pede, olha, foi pego, tem que ser apedrejada. Ele perguntou isso primeiro, né? E segundo, ele disse, olha, tá bom, já que eles queriam fazer o perdimento dela, ele utilizou-se para não ficar, porque se ele autorizasse isso, os seus discípulos, a quem ele pregava o perdão, queriam pensar dele. Mas ele sai então com essa belíssima fala: aquele de vós que estáis sem nenhuma mácula ou pecado, que atire a primeira pedra. E essa passagem é de muita significação, porque essa nossa irmã, ela condói-se do seu próprio estado. Nós certamente não podemos aquilatar, em que pese ter muitas obras espíritas que tratam sobre esse assunto, mas não podemos aquilatar o sofrimento que essa nossa irmã passava, de abandono no lar, entre outras coisas mais, da falta de um afeto verdadeiro. E naquele momento que ela fica ali, em que cada um dos mais velhos para os mais novos vão saindo, que ao final ela chega, Senhor, e ele olha, onde estão aqueles que acusavam? Foram-se todos.
Então Jesus dá uma amostra que ele nunca concordou com o pecado, mas ele nunca deixou de amar o pecador, porque naquele momento ele dá àquela mulher uma lição de vida, dizendo a ela: se eles não te condenam, muito menos eu. Vá e não peques mais. Então, acima de tudo, essa nossa irmã, que não tem um nome citado nos evangelhos, ela traz-nos a lição de entender que, embora sejamos falíveis e caiamos, há sempre a fala do Cristo nos convidando a sair daquele estado de erros e buscar uma vivência sem eles. A quinta mulher, ela está no Evangelho de João, é a nossa chamada irmã hemorroíça, aquela que experimentou durante 12 anos da sua vida uma agonia muito grande, porque o seu corpo buscava fazer um sangramento intenso. E naquela época, como a mulher tinha essa discriminação, porque no momento que ela tinha o seu regramento, ela era considerada impura, então ela não poderia tocar em nada que não fosse dela. E essa nossa irmã ficou 12 anos sem ter a possibilidade, depois de ser expulsa da sua própria casa pelos seus, de ter a possibilidade de tocar em alguém. Mas quando soube que Jesus estaria próximo da sua casa, passaria próximo da sua cidade, ela muniu-se de coragem e fé para buscar o Mestre. E uma das passagens muito interessantes, porque naquele grande ajuntamento de povo, ela chega, vai às costas de Jesus e toca as suas vestes. O Mestre para e diz aquela sublime frase: quem me tocou? Ao que Simão disse: mestre, é impossível, esse tanto de gente, como é que a gente vai saber quem te tocou? Mas por que você está perguntando isso? Porque senti que virtude e poder saíram de mim. E ela investe de toda a coragem e chega: foi eu que te toquei. E aí ela diz em seguida que sentia-se curada. E o Mestre diz aquela sublime frase: sua fé te curou. Então imaginemos o que é uma pessoa que não tinha a possibilidade de tocar em ninguém, porque a sociedade à época não deixava que assim fosse, que vivesse às custas das suas próprias impossibilidades, mas que tinha a certeza que aquele homem, pela sua bondade, haveria de curá-la. Então a sua fé faz com que ela vá na busca da cura. E interessante que de todas as curas de Jesus, essa é mais emblemática, porque todas aquelas outras curas, Jesus vai até alguém e se prontifica: queres que eu te cure? Essa não. Ela sai da sua estagnação e busca Jesus para conseguir a sua cura. Então ela representa a capacidade de buscar, de ter a fé de que algo pode ser mudado em nosso favor. E a Amália Rodrigues, ela traz uma citação na sua mediunidade sobre essa mulher, e faz uma citação a ela também na Igreja Católica como Verônica. Mas Verônica não é nome judeu. O nome dela era Berenice, essa mulher que tocou as vestes de Jesus. E ela foi uma das que, a partir do momento que teve a sua cura, foi uma das que seguiu Jesus, e que buscava, acima de tudo, conclamar as pessoas que fossem até ele na busca não só da sua cura, mas de pegar os seus ensinamentos e colocá-los na sua vida. Então, durante o processo da crucificação de Jesus, ela foi aquele ser que tirou o seu lenço e deu para que Jesus pudesse. Deu não, ela foi até Jesus e limpou as suas lágrimas e o seu sangue do rosto. Então, essa nossa irmã, que
os evangelistas não colocaram o nome, então nós estamos falando algo que não está nos evangelhos, o seu nome de Berenice, foi uma que também nos deu coragem de buscar a cura de que cada um de nós precisamos. A sexta mulher é a mulher samaritana. E essa mulher tem uma significação muito grande, porque ela dá-nos, acima de tudo, a possibilidade de buscar a nós mesmos o entendimento. Porque nessa passagem é muito interessante, porque para ir da Judéia para a Galiléia, você tinha que passar na Samaria. Só que os samaritanos eram tidos como pessoas de má vida. Então todos os judeus evitavam de passar na Samaria. E naquela oportunidade, estava Jesus indo com os seus discípulos, quando chega próximo à cidade de Sicar, e lá ele pede então que os seus discípulos vão até a cidade para comprar víveres, e ele fica ali próximo a um poço. E eis que quando chega aquela mulher, que por ter tido vários maridos, 5 maridos, ela só poderia ir buscar água no poço quando ninguém estaria indo lá, nenhuma outra mulher estaria lá. Então ela só poderia ir no horário de maior calor, ou seja, no meio-dia. E Jesus fica ali, e quando ela chega, ele pede a ela que lhe dê de beber. Ao que ela, ao ver as vestes de Jesus, um judeu samaritano, um judeu galileu, ela então disse que não poderia dar água para ele. E ele diz: olha, se você me der água, eu posso te dar uma água que te dessedenta, que mata a sua sede. E ela não começa a entender, porque a linguagem que Jesus fala é uma linguagem muito profunda, porque ele tinha um objetivo. E aí, por mais que ela insistisse em não lhe dar água, ela diz a ele que Jacó teria feito aquele poço, mas que ela não entendia como é que ele poderia dessedentá-la com a água que dava vida. E aí ele coloca então para ela a informação que ele era o Cristo, Filho de Deus, e que era o Salvador prometido. E para isso, para ela ter certeza disso, ele fala que ela teria tido 5 maridos, e que o que ela estava naquela oportunidade não era o marido dela. E ela então, tendo aquela revelação, o reconhece como filho de Deus. Mas o objetivo, os evangelistas não falam, porque Jesus queria estar com aquela mulher, porque ele queria pregar na Samaria. E a partir do momento que ele fala para ela quem ele era, ela então vai avisar a todos que tinham conhecido o Salvador, e ele então tem a possibilidade de pregar aos samaritanos. Então aquela mulher traz, acima de tudo, para nós a visão de que nós, mesmo que não entendamos, devemos dar sim a oportunidade do novo. E esse conhecimento que Jesus traz no nosso dia a dia, muitas vezes nós lemos essas passagens do Evangelho e não conseguimos fazer o entendimento exato do que o Mestre queria nos trazer como legado. Então essa nossa irmã traz, acima de tudo, a partir do momento que ela acredita naquela palavra de Jesus, que busca levar aos seus iguais essa notícia de que Jesus seria o Messias prometido, dá a ele a oportunidade de levar aos samaritanos uma linguagem de amorosidade e, acima de tudo, que as palavras de vida eterna pudessem tocar o coração daqueles irmãos que eram tidos pelos judeus como pessoas de má vida. Essa nossa irmã também, nós não temos o nome dela, mas a última mulher que nós vamos citar, que os evangelhos citam, ela traz-nos uma reflexão muito grande. Trata-se de Maria de Magdala. Essa figura dos evangelhos, que os evangelhos tratam de forma muito simplista, mas nós temos no meio espírita alguém que gosta muito de falar de Maria de Magdala. É o nosso irmão Divaldo Pereira Franco.
E a história dessa jovem, ela era de uma família rica. Então, Migdalo era uma cidade, essa palavra significa torre. É uma cidade portuária que nas proximidades de Cafarnaum, que recolhia muitas possibilidades ao Império Romano, porque era uma cidade, era um porto, então tinha muito comércio marítimo. Aliás, entrava pelo Lago de Genezaré, né? E ali tinha muito dinheiro, muitos recursos, e a sua família era uma família abastada. E quando ela tinha 10 de idade, ela foi a Jerusalém, e lá viu muito falar sobre um Messias, sobre alguém que viria e que salvaria a humanidade inteira. Essa jovem, aos 15 de idade, se enamora de um senhor e teve uma infelicidade nesse seu idílio amoroso. Ele a abandona e por conta disso a sua família também assim o faz. Mas ela, por ter beleza física muito grande, deram-lhe a capacidade de uma vivência, um sustento mínimo. Ela dedica a sua vida, depois de descobrir que não poderia ser mãe, a atividades não tão recomendáveis para uma mulher daquela época. Então ela busca, na sua vida, fazer um verdadeiro encantamento dos homens, escolhendo dentre eles aqueles que ela gostaria que fossem os seus companheiros. E como logo esse acontecimento foi propagado, muitos daqueles que queriam então enamorar-se dela e ser o seu homem, buscavam através de fortunas, de possibilidades, conseguir o seu amor. Mas como hipnotizados por ela, ninguém conseguiu esse intento. O certo é que essa jovem, quanto mais se dedicava a essa vida, mais beleza ela tinha, mais riqueza ela amealhava, mas mais tristeza o seu coração sentia. Ela sentia um vazio muito grande e considerava-se amaldiçoada pela divindade por não conseguir ter um filho para chamar de seu. E nessa impossibilidade de conseguir ser mãe, ela busca dia após dia algo que pudesse preencher o seu vazio. O ouro, as joias, as festas faustosas não preenchiam o seu vazio. E por isso, na sua rica propriedade, havia tempos em que aquela jovem e bela mulher via-se envolvida por um sentimento de solidão tão grande que ela ficava dias sem receber ninguém. E até as suas servas, nessas oportunidades, descalçavam as suas sandálias para não fazer nenhum barulho para sua ama, que muitas vezes ficava um dia inteiro sem se alimentar, apenas olhando para o vazio. E numa dessas oportunidades, ela sai na sua luxuosa liteira, com uma tristeza muito grande, e eis que um daqueles deserdados do mundo chega, bate na liteira e pede: Senhora, por misericórdia, dá-me uma moeda. Porque uma das coisas que essa rica mulher fazia era, mesmo às escondidas, porque não poderia ser visto nos locais públicos, é dar aos deserdados da sorte comida, roupas, auxílios. E nessa oportunidade, então, como aquela criatura batia insistentemente na sua liteira, ela abre e pergunta àquele jovem por que ele queria uma moeda. E ele apenas abre as suas vestes, e ela viu que pústulas ali faziam-se visíveis. Era a lepra. E ele diz: o Messias está em Cafarnaum.
e eu quero ter a possibilidade de pagar com essa moeda o barqueiro, porque o Messias haverá de me curar. E nessa oportunidade, ela, condoída com a sua própria dor, deu a moeda, não sem antes pedir àquele jovem que perguntasse ao Messias se ele poderia curar as lepras da sua alma. Aquele jovem ela vai para sua casa. Na manhã seguinte, eis que grande alvoroço fez-se lá na sua porta. As servas vão lá para não deixar barulho nenhum, e aquele jovem diz que precisava vê-la, e ele não queriam deixar que ele entrasse. Ele insiste e empurra aquelas senhoras e vai em direção aos aposentos daquela jovem, que ali se encontra olhando para o nada. E ele chega, mostra o seu corpo sem nenhuma pústula, e diz a seguinte frase: sim, é possível, o Messias sim pode curar a lepra da sua alma. E ele pega, mais que isso, pede a ela que o acompanhe, porque naquele dia, no final do dia, o Messias estaria a viajar para outras cercanias. E ela, naquela dúvida, quando ele arranca pela mão e pede a ela que se vista, porque é necessário que eles aviassem a viagem. O seu pensamento, dando 1000 voltas, quando ela chega ali nas cercanias de Cafarnaum, na casa de Pedro, passa por trás de Jesus, e quando ela está a passar nas suas costas, ele vira-se e dá-lhe um sorriso enorme. Nunca nenhum homem lhe dera um sorriso tão puro como aquele, tão desintencionado como aquele. A sua mente fica num turbilhão. Onde haveria um homem como aquele? Depois da fala, ela vem se aproximando de Jesus, e quando chega próximo dele, ele a chama pelo nome e pede a ela: Maria, o que queres de mim? E naquele momento, aquele ser que experimentava a riqueza do mundo, mas a solidão como companheira, dá a ele um testemunho da sua infelicidade. E quando ela diz que ela era uma ruína de horrores, que a sua vida fora equivocada na venda de favores, ele apenas a escuta, com o mesmo sorriso no rosto. E quando ela diz que ela estava em ruínas, ele pede que ela mostre uma casa abandonada, em que um cipreste de flores subia sobre ele. E ele diz a Maria: vedes, mesmo sob as ruínas, o meu Pai Celestial faça que floresçam as rosas. E ela é tocada por aquela amorosidade, quer falar para Jesus o que ela está a sentir, mas a ela dá o testemunho que o que ela mais buscava no mundo era o amor. Ao que o mestre diz: mas se tu queres amor, tu tens que começar a dar o amor, mas é o amor verdadeiro, não o amor carnal. E naquele momento, ele diz a Maria, quando ela fala para ele, em última análise, que ela não poderia nem amar um rebento, porque ela não poderia dar à luz. Ao que o mestre diz: Maria, tu já pensastes em ser a mãe dos infortunados do mundo? O tempo está em nosso desfavor, mas o certo é que a significação de Maria de Magdala é tão grande para a cristandade, que a transformação moral que essa nossa irmã fez na sua vida
teve a deferência de Jesus para ser ela a mensageira da ressurreição. Nenhum dos seus apóstolos, dos seus amigos próximos, mas Maria de Magdala. E o reconhecimento de Jesus pelo seu testemunho, pela aprovação, de fazer-se uma pessoa nova, de amar os deserdados, até que o final da sua vida fosse tendo a possibilidade de ter no seu colo os irmãos que experimentavam a lepra. Que nessa memorável noite, em nome das mães do mundo, nós possamos lembrar da significação dessas 7 mulheres, que cada uma deixou marcada de forma indelével. Quer seja Maria pela submissão, que nos ensina ao Senhor dos mundos, quer seja Maria de Betânia, pela nossa necessidade de ocupar-nos das coisas do Espírito, por Marta de Betânia, quando muita preocupação nós damos às coisas da matéria, a nossa irmã adúltera, por entender-se uma pessoa imperfeita, mas que busca a correção das suas atitudes, pela nossa irmã hemorroíça, que fez com que a sua fé tirasse da sua inutilidade e fosse em busca da sua cura, pela nossa irmã samaritana, que deu a oportunidade que o novo desse a ela uma reflexão nova sobre a vida, e por Maria de Magdala, que fez com que a sua mudança, através das palavras de Jesus, desse o testemunho do amor a todos os filhos de Deus. Fiquemos em paz. Ainda sob forte emoção da nossa fala, tão imperfeita para retratar tantas belezas, em que o nosso divino Jesus aproveitava o contato com as pessoas, para fazer com que a amorosidade do nosso Pai Celestial pudesse tocar mentes, corações, sentimentos. Que nós possamos nesse momento nos imaginar ali às margens do lago de Genezaré, no memorável Sermão da Montanha, quando o divino amigo Jesus dizia, de olhar compassivo e mãos postas: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Senhor Jesus, alivia, Senhor, as nossas dores, as nossas doenças, as nossas tribulações, a nossa falta de fé, a nossa desesperança. Leva, Senhor, a todos aqueles que estão na posse do ouro e do mando da terra, a reflexão maior do seu imenso amor por toda a humanidade. Vá até os hospitais, os manicômios, os leprosários, as cadeias públicas. Alivia, Senhor, a todos os que sofrem. Pedimos nesse momento que a vossa misericórdia e bondade permita que dos hospitais do espaço da nossa mãe natureza e dos laboratórios siderais possam advir os bálsamos, os sais, que mantêm essas águas que iremos beber, transformando-a no remédio que cura o espírito e a matéria. E é coração que um dia nos ensinaste, Senhor, que nós pedimos a permissão para darmos por encerrado o nosso encontro dessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas na medida em que perdoamos os que nos ofendem, e não nos deixeis cair nas tentações do mundo, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus.